Olá, pessoal! Mais um vídeo para você alimentar o seu espírito. E hoje o tema é daqueles, hein? Deus está no controle? Se Ele é bom, por que as coisas ruins acontecem? Você já se perguntou? E talvez essa seja uma das perguntas que mais confundem os crentes. Se Deus está no controle, por que o mundo está fora de ordem? Por que existem coisas ruins acontecendo com pessoas boas? Hoje eu quero te mostrar uma verdade que vai libertar sua mente dessa falácia gospel. E eu quero dizer que eu vou, através da palavra, devolver a você o que muita gente está perdendo: o senso de autoridade espiritual. Vamos lá? Vamos primeiro aprender o que é soberania e controle. Gênesis, lá no capítulo 1, nos versos 26 e 28, Deus vai dizer que fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. E lá nesse versículo, Deus está dizendo: domine ele. Então Deus deu domínio da terra ao homem. Deus é soberano? É, mas ele não é manipulador. Ele estabeleceu leis, ele estabeleceu princípio, ele estabeleceu formas de operar, formas de se mover, mas ele não está manipulando você como uma marionete. Quando Adão pecou, ele entregou esse governo, esse domínio ao nosso inimigo. Paulo, ao escrever aos Romanos, lá no capítulo 5, no verso 12, ele vai dizer que todos pecaram por causa da natureza caída de Adão. Se você olhar lá em Gênesis também, no capítulo 5, você vai ver que a humanidade passou a ser gerada a partir da semelhança e da imagem de Adão. Ou seja, nós viemos de uma natureza caída. Mas quando nós vamos ver o ministério, a vida e a obra de Jesus, nós vamos entender que Jesus veio para refazer. Refazer não seria a palavra correta, mas para nos fazer nascer de novo de uma natureza completamente divina. Lá em Lucas, no capítulo 10, no verso 19, Jesus vai dizer assim: eu vos dou autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e se beber alguma coisa mortífera não vai te causar dano algum. Olha bem que texto maravilhoso. Então eu posso entender assim: Adão perdeu a autoridade, Jesus restaurou a autoridade. Se Jesus restaurou a autoridade, Jesus restaurou o domínio, eu agora então coopero com Deus, executando a vontade de Deus na terra. E aí, Paulo, escrevendo aos Romanos, tem um texto que é fantástico, mas entendido muito erroneamente pelos cristãos. Lá no capítulo 8, no verso 28, vai dizer assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todo mundo para nesse pedacinho. Tudo vai cooperar para o seu bem. Só que ele não leu a parte que diz assim: que foram chamados segundo o seu propósito. Então Deus não vai cooperar com aquilo que você não está fazendo. Deus não vai cooperar com aquilo que você não está disposto a fazer. Não é verdade? Isso você precisa entender, que na nova aliança existe uma parte que eu faço e Deus vai cooperar com aquilo que eu estou fazendo. Essa é uma verdade que não é ensinada de jeito nenhum nas igrejas. E por que não é ensinada? Porque eles querem continuar dizendo a você assim: é porque Deus quis, é porque era vontade de Deus, é porque Deus é assim, é porque Deus está no controle. Aí quando tudo de ruim acontece, quando os males nos sobrevêm, quando a enfermidade chega, a frase gospel mais célebre: não preocupa, Deus está no controle. Vou te perguntar,
Deus está realmente controlando a sua vida? Deus está realmente controlando tudo que você faz? Se Ele está, por que então você faz coisas contra a vontade dEle? Por que então você ainda peca? Se Ele está te controlando, você não deveria praticar mais pecado, não é não? Olha que esse tema é muito bom, sim ou não? O caos, ele não é culpa de Deus. É uma consequência da ausência do governo do homem na terra. Exatamente isso. Andréia, mas tem enchentes matando inocentes. Andréia, mas tem gente inocente morrendo. Tem o mal acontecendo no mundo inteiro. Tem, exatamente, porque nós não estamos usando o domínio, o governo e a autoridade espiritual que foi entregue para nós. Nós não fazemos isso, nós não damos ordem aos ventos, nós não falamos com os mares. Jesus fez isso. Quando o mar se levantou, ele mandou ele calar. Quando os ventos, começaram a balançar aquele barco, Jesus mandou ele se aquietar. Quando a figueira não deu fruto, Jesus a amaldiçoou. O que é que Jesus estava nos ensinando? Governo, domínio e autoridade na terra. Então, muita gente está dizendo que Deus está no controle de tudo isso. E isso é uma mentira. Deus não controla o mal, Deus não faz o mal ao seu bel prazer, não. Muito pelo contrário, Deus está aguardando, assim como a criação, lá em Romanos 8:19, vai dizer que a criação está aguardando a manifestação de quem? Dos filhos. E nós, como filhos, não estamos manifestando a autoridade que Deus nos entregou aqui na terra. Qual é o seu senso de autoridade? Qual é o seu senso de governo e de domínio terreno? A Bíblia, ela é vasta em muitas coisas que nós temos autoridade, mas nós ainda entregamos a autoridade para Deus por causa da nossa inércia, da nossa passividade espiritual. Deus não quer marionetes. Deus, ele quer homens e mulheres que estejam prontos a executar os seus desígnios na terra. Deus, ele quer que o seu reino se expanda, mas não um reino de marionetes, um reino compartilhado com seus filhos. E nós precisamos parar de terceirizar exatamente a responsabilidade e começar a manifestar o domínio que nos foi entregue. O mundo, ele só vai ser transformado, eu poderia usar essa palavra, quando os filhos despertarem para o governo. Falar que Deus está no controle é uma forma de nos esconder da responsabilidade de usar a autoridade que nós recebemos de Jesus. Lembra de Lucas 10:19? Eu vos dei a autoridade. Se Ele nos deu, por que nós não usamos? Por que ainda dizemos que algumas coisas na nossa vida Deus está no controle? Não, querido, quem está realmente precisando assumir o controle é você. Por causa da sua passividade espiritual, por causa da sua falta de domínio e de governo, aquilo que está à sua volta está em caos e está em desordem. Não porque Deus quer, mas é porque você não está se levantando como filho para fazer aquilo que precisa ser feito.